Não, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 20, a partir do versículo 7. Jeremias, capítulo 20, a partir do versículo 7. Velho Testamento, profeta Jeremias. Alguém já leu o livro de Jeremias aqui? Para quem não levantou a mão, tem EBD, Carisma. Vamos lá. Jeremias, capítulo 20, a partir do versículo 7, diz assim, preste atenção no texto. Diz assim: Senhor, tu me persuadiste e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo, é para gritar que há violência e que há destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, e nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo, não posso mais. Ouço muitos comentando, pavor por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece. Quando eu li a primeira vez, eu falei, acho que não são tão amigos assim, né? E dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes será, ou melhor, o seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas os justos e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia, porque ele não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido o meu túmulo e ela teria ficado permanentemente grávida. Versículo 18. Por que eu saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristeza e terminar os meus dias na vergonha? Só até aqui. Que textão. Eu não sei você, mas eu amo a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus aqui? O nome dessa mensagem é: eu não posso mais conter. Não posso mais conter. Existe realidade sobre a palavra de Deus que eu amo, porque esta palavra aqui, não a Bíblia, mas esta palavra aqui, tem o poder de transformar e mudar toda a nossa história, sim ou não? Você está aqui junto comigo? Essa palavra aqui encontra o coração do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Deus, que amou uma humanidade completamente pecadora, que se desviou dos seus caminhos, e mediante a nossa desobediência, apesar da sua justiça, Deus decidiu exercer a sua misericórdia. Quando nós lemos essa palavra de um Deus tão maravilhoso, que é justo, que é santo, que é puro, mas mesmo assim se entregou por amor a mim, e eu conheço o seu plano de vida, eu conheço a minha história na sua história, quando eu entendo que Deus sonhou para mim, mesmo não merecendo, é impossível eu resistir à sua palavra. Você concorda comigo, sim ou não? Você está aqui? É impossível. Quando eu vejo, eu era pecador, eu era condenado à morte, eu estava nas mãos do diabo, eu não tinha perspectiva de vida, na verdade, nem vida eu tinha, eu era uma alma vagando, eu existia. E eu vejo quando o plano de Deus, e na minha história, na história de tantos outros homens e outros personagens, o que aconteceu nas suas vidas, quando eles encontraram a Deus, e quando eles encontraram Jesus, que foram completamente transformados, mediante a essa verdade, não tem como eu ficar apático, não tem como
eu não querer viver e me entregar, só de falar isso para você eu já começo, que Jesus é maravilhoso, sim ou não? Sim ou não? Alguém aqui já entrou no seu quarto para orar, ler a Bíblia, ou começou a louvar a Deus, e aqui dentro começou a pegar fogo, que você falava assim, eu não consigo conter a presença de Deus, ou só eu? Alguém já? Isso é maravilhoso, sim ou não? E quando o texto nos fala que, ou a mensagem fala, eu não posso conter, essa é a verdadeira realidade. Mas, antes de nós falarmos sobre esse texto, eu quero te dizer que essa palavra, apesar de ser a palavra de Deus, que exerce a nossa vontade, nela, na verdade que exerce a vontade de Deus sobre nós, nela você tem como um manual de vida, e aqui você encontra tudo o que você precisa para cada situação da sua vida. Não há nada que a palavra de Deus, ela não sirva como um apoio, uma instrução, um alívio, um conselho e uma direção para você, sim ou não? Não há nada, tudo tem aqui. E apesar de ser a palavra de Deus e a vontade de Deus soberana aqui, escrita em páginas, eu amo que a palavra de Deus, ela permanece a palavra de Deus, mas ela respeita a nossa humanidade. Isso é maravilhoso demais. Deus respeita a nossa humanidade, Deus é pessoal, que Ele nos conhece, Ele nos entende, mas Ele sempre nos leva para o centro da sua vontade. E o Evangelho, ele não é muitas vezes uma proposta positiva ao qual nós achamos que é. O Evangelho, ele não é um lugar de conforto. O Evangelho não é um lugar de mil maravilhas. O Evangelho não é um lugar, não é um mar de rosas. Porque até mesmo a rosa tem espinhos, sim ou não? Falei que eu ia usar, eu usei essa parte, você viu? Essa é a grande verdade. Se o nosso cristianismo, o nosso relacionamento com Deus, ele é pautado apenas de ir na igreja, ou receber de Deus o que Deus tem para mim, para viver uma vida melhor com Cristo, deixa eu te dizer, esse não é o verdadeiro evangelho, esse é uma expectativa vazia, ao qual nós criamos de um Deus que nunca existiu. E esse é o lugar onde nós mais nos frustramos com Deus. Faz o que eu estou falando, sim ou não? Mas existe uma frustração que não é a vontade de Deus, mas provém ao fazermos a vontade de Deus, que muitas vezes nos angustia e nos faz querer parar, mas quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, nós permaneceremos e vivemos a sua vontade, e apesar das dificuldades, nós entendemos que viver no centro da vontade de Deus vale a pena. Aqui nesse texto nós estamos lendo um texto do profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta que Deus levantou na época em qual o povo de Deus havia se desviado dos caminhos do Senhor. Aquele Deus que pegou a nação de Israel, tirou da escravidão do Egito, cuidou no deserto, proveu, sustentou, levou para Canaã, para a terra prometida. Aquele povo havia se desviado de Deus. Deus é misericordioso, sim ou não? Quantos concordam comigo? Mas acima, não acima da misericórdia de Deus, mas junto com a misericórdia de Deus, existe um atributo de Deus que é importante, porque é a sua justiça. Deus, ele é justo, meu irmão. E se Deus aplicasse na totalidade a sua justiça comigo e com você, nós estaríamos completamente consumidos. Mas graças a Deus que a sua misericórdia sobrepõe a sua justiça. Todas as vezes que Deus ele nos leva para um lugar de confronto, nunca é com o objetivo de destruição, sempre é com o objetivo de arrependimento e de restauração. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Então aqui nesse contexto, Deus levanta Jeremias porque aquele povo havia se desviado dos seus caminhos, havia usurpado do trono de Deus e do templo, a ponto que os líderes de Israel estavam colocando outros ídolos para dentro do templo e estavam sacrificando ao deus Moloque. Se você não sabe, Moloque requeria como sacrifício que pais e mães colocassem os seus filhos no fogo. O povo de Deus havia se desviado de Deus desta maneira. E Deus, por amar tanto o seu povo, mas também por zelar pelo seu nome, Deus ao longo da história levantou vários homens e mulheres, mas principalmente no Antigo Testamento, homens como profetas, como sacerdotes, para sempre trazer o seu povo para o centro da sua vontade, para apontar para o seu povo, olha, os seus caminhos estão errados, se vocês permanecerem dessa maneira, estas são as consequências, vocês vão sofrer, eu sou justo, se você não viver isso, você vai sofrer. Mas se você me ouvir, se você se arrepender, se você me buscar de todo o vosso coração, você vai me encontrar e então eu mudarei os seus caminhos e você vai viver restauração, você vai viver renovo. Essa é a palavra de Deus, sim ou não? Só que para que o povo fosse para esse lugar, Deus sempre tinha que levantar alguém. E nesse momento, Deus levanta o profeta Jeremias.
Mas é muito interessante, antes de nós entrarmos nesse texto, que o profeta Jeremias é aquele ao qual nós já estamos acostumados com o seu chamado, porque nós usamos aqueles versículos para muitas coisas na nossa vida, e até mesmo para nos confortar, mediante ao nosso chamado. A palavra de Deus vai dizer lá no capítulo 1 de Jeremias, quando ele é chamado, a palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu o designei profeta às nações. Jeremias veio de uma família sacerdotal. E aqui agora Deus, antes mesmo dele nascer, Deus o separa não como um sacerdote, mas como uma nova função e um novo chamado, como um profeta. Deus o designa profeta às nações. Deus o chama antes do ventre, Deus o separa para si, agora Deus o designa, o dá um chamado, dá uma incumbência espiritual, uma responsabilidade na obra de Deus, e ao mesmo tempo o próprio Deus vai olhar para Jeremias e vai dizer que o próprio Deus está junto com ele. No versículo 7 ele vai dizer: não tenha medo deles, Jeremias, pois eu, o Senhor, estou com você para protegê-lo. E no versículo 19 ele vai terminar dizendo, dentro dessa chamada de Jeremias: eles, ou seja, aqueles ao qual você irá profetizar as minhas palavras, que serão palavras duras sim, mas é a minha vontade para que o povo se converta, eles lutarão contra você, mas eles não o vencerão, pois eu estou com você e eu o protegerei. Quão maravilhoso e confortável é esse chamado que Jeremias recebeu? É maravilhoso e confortável, sim ou não? Te deixaria num lugar confortável de obedecer, sabendo você, Deus me chamou no ventre da minha mãe, Deus me separou para Ele, Deus me deu um chamado, Deus me confiou a caminhar na sua obra, o próprio Deus está junto comigo, o próprio Deus está me protegendo, e ainda que lutas vierem contra mim, o próprio Deus lutará por mim, então eu estou num lugar seguro, sim ou não? Quem aqui iria com essa proposta? Pelo amor de Deus, todos iríamos com essa proposta, sim ou não? E essa é uma realidade, esse plano de Deus, essa proposta de Deus, ela não mudou em momento algum na vida do profeta Jeremias. Porém, quando Jeremias então começa a viver o seu ministério profético, o seu chamado, e ele não está aqui pego numa função, ele não está aqui pego num ministério, ele não está aqui pego, você vai ser um cantor, você vai ser um pregador, você vai estar numa plataforma, você vai estar no Instagram, não é uma função, não é um ministério, aqui é uma incumbência imposta pela vontade soberana de Deus. E todas as vezes que o profeta Jeremias começou a se levantar como um profeta e trazer as palavras para que o povo viesse a se converter, pelo povo estar tão obstinado aos seus pecados, tão distante da vontade de Deus, eles não interpretavam como Deus trazendo o seu povo ao arrependimento, mas eles tratavam como Jeremias simplesmente trazendo acusação, condenação, trazendo peso para o povo. Então todas as vezes que eles ouviam o profeta profetizando, as suas ações ou a sua resposta não era: nós entendemos, vamos nos arrepender e voltar para Deus. Era: quem é esse maluco que só está falando de destruição? Vamos prendê-lo, vamos denunciá-lo, vamos açoitá-lo, vamos batê-lo. E aí agora chega nesse capítulo 20, um versículo anterior, na verdade o capítulo anterior, Deus pega o profeta Jeremias, leva ele para aquele lugar na casa do olheiro, pede para que ele pegue um daqueles vasos, vá até os líderes de Israel e quebre aquele vaso diante dos líderes de Israel e diga: olha Israel, se você não se arrepender, é isso que acontecerá com você. É exatamente essa ilustração que eu permitirei com que as nações mais fortes que você, julga a Babilônia, fará com você. Você será espedaçada. Mediante essa verdade, o Deus esperava a conversão e o arrependimento do povo. Mas a resposta de Passur, que é que diz nesse capítulo, que era o mais alto sacerdote do templo, aquele que era responsável por talvez entender, quando Jeremias estava profetizando, a dizer: eu reconheço a voz de Deus, eu leio a lei de Deus, eu entendo que essa é a vontade de Deus. Aquele líder estava tão perdido, que a ponto, ou melhor, ao invés de ouvir a voz de Deus, ele manda pegar Jeremias e colocar ele num tronco. A Bíblia vai dizer que Jeremias passou a noite num tronco, por pregar a palavra de Deus. O profeta passou a noite naquele tronco que você fica assim,
Além de você apanhar nas costas, você fica com a sua nuca presa, passar uma noite inteira nessa posição, o quanto de dor no seu corpo ele não deve ter sentido por ficar nesse lugar. Um homem que estava cumprindo e fazendo a vontade de Deus. Então no dia seguinte, enquanto ele é solto, a primeira coisa que ele faz é essa oração, essa queixa para Deus, a dizer: Senhor, Tu me persuadiu, eu fui persuadido, é incomparável, Deus, quando o Senhor me chamou e me separou, e conforme eu ia crescendo junto com você, eu ouvia a Tua palavra, eu ouvia o Teu coração, eu orava, eu adorava, eu sentia a Tua presença, eu sentia o Teu Espírito, aquilo ia me enchendo. Senhor, eu fui persuadido pelo Senhor, porque você é irresistível. Quantos concordam que Deus é irresistível? Você é irresistível, Deus, eu lia a Tua lei, e o Senhor me trazia revelação, eu orava, o Senhor me enchia, ainda quando eu falava palavras duras, o Senhor sempre trazia alívio ao meu coração, renovo ao meu coração. Eu estou persuadido pelo Teu amor, eu não tenho para onde ir. Essa responsabilidade como um profeta já é parte de mim, não pela função, mas porque o Senhor me tornou em Ti. Ele fala isso: eu fui persuadido pelo Seu amor, mas Senhor, por viver essa vontade e esse chamado, eu sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim, sempre que eu abro a minha boca é para gritar, é para falar sobre violência e destruição. Senhor, a Tua palavra me trouxe apenas insulto e censura o tempo todo. Aqui é um profeta com um coração genuíno, vivendo uma das suas maiores crises emocionais, a ponto de que ele é consumido pela vontade de Deus, mas toda vez que ele está vivendo a vontade de Deus, naquele momento a única coisa que ele está colhendo é insulto, zombaria e é aversão e censura à palavra de Deus. Ele está no centro da vontade de Deus, mas o que ele está colhendo é tudo aquilo que muitas vezes nós evitamos. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Você está aqui junto comigo? Quantos de nós talvez aqui já fomos como Jeremias? Todas as vezes que Deus nos deu uma palavra, talvez você está aqui, você já recebeu uma direção clara de Deus, você já recebeu, sabe, uma instrução do próprio Deus para você se levantar como um proclamador do Evangelho. Todas as vezes que você quis ser cristão de verdade na sua família, você encontrou insultos, você encontrou zombaria. Todas as vezes que Deus te entregou uma palavra específica para alguém da sua família, para alguém no seu trabalho, ou quando você viu algo que estava fora dos caminhos de Deus, e Deus começou a queimar no seu coração para você trazer justiça de Deus, ou para você cumprir a vontade de Deus, talvez tudo que você encontrou foi aversão. Talvez você já falou: pastor, eu me entreguei para um ministério, mas eu fui ferido por liderança. Pastor, eu me entreguei para viver a vontade de Deus, mas eu só encontrei pedrada. E talvez você, ao invés de você trazer as suas queixas para Deus, você guardou isso tudo no seu coração, e até hoje você está angustiado com isso preso dentro de você. Pode ver o que eu estou falando, sim ou não? Jeremias aqui, ele está olhando para Deus e está falando assim: Deus, eu não aguento mais. Por viver a sua vontade, a única coisa que eu estou colhendo, Senhor Deus, é perseguição, é destruição. Eu estou cansado, eu não aguento mais. E eu amo o Evangelho por causa disso, porque não é uma proposta de uma vida maravilhosa. Deus, ele não permite terminar esse capítulo da Bíblia dizendo que tudo ficou muito bem, tudo ficou muito feliz, e que tudo ia dar certo. Não, ele foi genuíno. Nós lemos esse texto inteiro, ele está dizendo: Deus, olha o que me servir a Tua vontade me trouxe, mas se eu tento parar de falar, eu não consigo. Ao mesmo tempo ele vai dizer: Deus, você é o meu seguro, meu porto seguro, meu guerreiro ao meu lado. Ao mesmo tempo ele vai dizer: mas que seja amaldiçoado o homem que entregou a notícia para o meu pai de que eu ia nascer. Ao mesmo tempo ele vai dizer: louvam ao Senhor de todo o seu coração. E no final ele termina: mas por que eu saí do ventre da minha mãe? Ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Você consegue entender a dor ou a crise dentro de um profeta, sim ou não? Você está aqui junto comigo? Talvez muitos de nós já tentamos, de alguma maneira, parar de viver a vontade de Deus, porque tudo que nós colhemos foi perseguição, foi dor, foi tristeza, ou foi dificuldades, foram tempestades. Mas deixa eu falar uma coisa para você: viver com o Senhor é maravilhoso, mas não exclui dores. Viver com Jesus é a melhor coisa da nossa vida, mas ela não exclui desafios e tempestades. Nós precisamos ser genuínos, nós precisamos ser sinceros e parar de criar uma imagem sobre um evangelho que ele não existe. Você está aqui junto comigo? Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele entende as nossas crises, ele entende as nossas dores, ele entende aquilo que a gente passa.
Todas as vezes que nós apresentamos as nossas angústias, as nossas dores, as nossas tristezas, é certo que nele nós encontramos alívio, é certo que nele nós encontramos refrigério, é certo que nele nós encontramos renovo, é certo que nele nós encontramos uma paz mesmo em meio às nossas dificuldades. Você está aqui junto comigo? E olha, você consegue entender a dor desse profeta de cumprir a vontade de Deus? O que ele estava correndo é só a versão, a ponto de no versículo 9 ele dizer: não o mencionarei, nem mais falarei o seu nome. Mediante as pressões do profeta, ele pensou em desistir do seu chamado. Mediante as pressões, que não era a vontade de Deus. Deixa eu deixar isso muito claro. A vontade de Deus não era o tronco, a vontade de Deus não eram os insultos, a vontade de Deus é que um homem cheio de Deus fosse usado para trazer justiça e arrependimento para uma nação inteira. Aquele homem foi levantado por um propósito claro de Deus, para trazer a palavra de Deus para o povo de Israel. A vontade de Deus, como aprendemos com o nosso pastor no domingo passado, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, sim ou não? Ele estava cumprindo a vontade de Deus, mas a consequência de estar vivendo num mundo caído, num mundo sem Jesus, onde pessoas estão obstinadas ao pecado, trouxeram para ele aquela situação de perseguição. Mas essa não era a vontade de Deus. E às vezes acontece conosco, quando estamos tentando viver a vontade de Deus, encontramos perseguições, paredes, injúrias, brigas, condenações, culpas, dificuldades, por estarmos vivendo num mundo sem Cristo. E deixa eu te dizer, a verdade é que todas as vezes que você se levantar para cumprir a vontade de Deus, você vai enfrentar resistência, é natural, se prepare para isso. Não romantize algo que Deus nunca falou. O próprio Cristo disse: no mundo, mas tende bom ânimo. Deus não exclui o nosso sentimento. Está tudo bem você se queixar para Deus, e que seja para Deus, não seja para um homem, seja para o Senhor. Leve as suas crises a Ele, leve o seu coração para Ele. Senhor, está pesado, Senhor, está difícil, Jesus, eu não vejo saída, Senhor, está me consumindo por dentro. Senhor, é o meu lugar mais seguro, é o lugar mais seguro. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para mim e para você. Mas esse homem, mediante as pressões naturais, pensou em desistir do seu chamado, não de um ministério, porque o ministério ele não era favorável, não tinha promoção, não de um ofício dizendo: caraca, você é o profeta de Deus, você vai ser exaltado nessa nação. Pelo contrário, mas era o chamado de um Deus que o chamou para si, era o chamado de um Deus que chamou para ser dele, e começou a gerar no coração dele a mesma inconformidade que estava no coração de Deus. Quantos de nós aqui fomos conquistados por Jesus, fomos alcançados pelo Senhor, e quanto mais nós estamos vivendo com Ele, Deus começa a imprimir algumas impressões, algumas direções, e algumas coisas começam a consumir o nosso coração em direção à sua vontade. Eu te dei esse talento, eu te dei essa graça, eu te dei essa capacitação, eu te dei essa causa que tem clamando no seu coração, eu te dei esse propósito que é maior do que você, para com que você se entrega por amor a mim. Eu te levantei para que a minha graça sobre você seja um instrumento de Deus para reformar essa área da sociedade, para reformar a sua família, para reformar a sua escola, para reformar os lugares que eu te coloquei. Vai ter resistência, porque é um lugar completamente avesso a Deus, mas eu escolhi você para ser esse ponto de transformação. Por isso eu estou contigo. Eu te escolhi antes mesmo de você nascer, eu te separei para mim. Essa é a grande verdade, mas isso não exclui as dificuldades. A verdade é essa: obedecer a Deus custa muito, mas não obedecê-lo irá nos custar muito mais. Resistir a Deus é difícil demais. Por isso que Ele nos convida a nos render nessa manhã à sua vontade. Esse profeta, ele pensou em desistir, só que ao mesmo tempo que ele pensou em desistir, olha o fluxo do texto no versículo 9. Mas se eu digo: não mais o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo, não posso mais. Quando ele pensou em desistir, a palavra de Deus começou a queimar no seu coração. A voz de Deus começou a bradar de dentro dele, dizendo assim, se revelando cada vez mais para ele, a ponto dele dizer: por mais que esteja insuportável viver a vontade de Deus, eu não consigo resistir à sua palavra, eu não consigo resistir a esse Deus maravilhoso. O peso de resisti-lo era pior do que o peso de obedecê-lo. Ele se lembrou da graça, da glória, da majestade de quem Deus era, e mediante aquela revelação, não ao ministério, mas o chamado de Deus, ele não conseguia resistir.
Quantos de nós estamos aqui nessa manhã que o chamado de Deus, a palavra de Deus, tem consumido você, tem queimado dentro do seu coração? Vira e mexe, você volta para o mesmo lugar, para o mesmo chamado, para a mesma direção, para o mesmo lugar, e às vezes a gente está batendo cabeça, tentando sair de um lugar onde a única resposta é se render. Faz o que eu estou falando, sim ou não? Não, vou ser muito sincero com vocês, eu não tive tempo no primeiro culto, esse aqui a gente pode ter mais liberdade. Eu já pensei em desistir várias vezes. Eu já pensei em mudar a minha mensagem várias vezes. Eu sei que toda vez que eu venho aqui é palavra dura. Não tem como eu fugir, é a mensagem que Deus me deu, é a palavra que Ele me deu. Eu vou para o meu quarto, eu vou orar, é isso. Jonathan, gasta tudo. Jonathan, é para entregar a vida. Jonathan, é all-in. Jonathan, não é para olhar para o lado. Jonathan, é para pagar o preço. Eu não te chamei para ser rico, eu não te chamei para ser bem-sucedido, eu não te chamei para você ser empresário, eu não te chamei para você fazer outra coisa, eu te chamei para você ser a minha voz nessa geração e pronto. Acabou. Eu vou ter duas opções: ou eu ficar brigando a minha vida inteira, ou eu tentar fugir, ou tentar fazer outras coisas, ou dizer, Deus, é isso mais outra coisa. E chegar no final do dia e dizer assim, Senhor, eu estou exausto, eu não aguento mais de fugir da Tua vontade. O Senhor está levantando nesse tempo, eu quero que você entenda, uma igreja pura, uma igreja santa, e uma igreja que será as colunas daquilo que Ele está fazendo nessa nação. Para que a gente viva esse lugar, Deus não quer pessoas com o coração dividido. O Senhor não está preocupado numa igreja com um auditório cheio. E com todo respeito, todos nós aqui somos bem-vindos, todos nós aqui somos aceitos na família de Deus. Mas o Senhor está nos chacoalhando para que a gente seja uma igreja pura, santa, posicionada, firme, comprometida, que representa a sua glória em todos os lugares e que pague o preço que for por amor a Cristo Jesus. Não é por fazer, por merecer, nós não somos ativistas. Deus não está preocupado com os teus braços, Deus está preocupado com o seu coração, mas mediante a sua palavra, queimando em nosso coração, como um fogo cerrado nos nossos ossos, não tem como nós ficarmos apáticos. Faz o que eu estou falando? No momento que ele viu que a palavra de Deus começou a queimar no seu coração, mesmo em meio às suas crises, aqui é o capítulo 20, Jeremias estava no meio, aonde nessa parte Deus estava trazendo palavras de justiça, eram palavras duras sim, mas esse mesmo profeta que aqui estava sofrendo por somente trazer palavras duras, 6 capítulos à frente vai ser o mesmo que vai trazer palavras de renovo, dadas pelo mesmo Deus. Vai ser o mesmo profeta que no capítulo 29, nós também conhecemos esse texto, vai dizer, sei bem eu os planos que tenho ao seu respeito, planos de vida e não de morte, planos de te fazer prosperar e não de te fazer padecer. Mas aquele momento que ele estava vivendo era um momento de dor, era um momento de crise emocional, mas aquele momento não poderia definir o término do seu chamado. Por isso apresente suas queixas a Deus. Tenha o struggle ali com Deus no seu quarto, mas ao final de apresentar o seu coração cheio de dores, cheio de angústias, que naquele momento o seu coração ainda diga, Senhor, ainda que doa, mais vale obedecer. A palavra de Deus, eu vou trazer agora aqui, caminhando para o final, nós vamos ver Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo está trazendo a realidade para uma das igrejas a qual ele cuidava e pastoreava. E no versículo 16, ele vai dizer ali, quando ele está falando sobre os direitos de um apóstolo, ele não vai defender o seu apostolado, mas ele vai dizer qual que é a incumbência real de um apóstolo. Ele vai dizer no versículo 16, contudo, quando prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, pois é-me imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ele não está falando de uma responsabilidade que Deus falou, se você pregar, você vai viver isso. Se você não pregar, você vai viver isso. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo assim, eu sei quando eu estava no caminho de Damasco, tentando perseguir a igreja, buscando coisas vazias, meu coração estava em outro lugar. E pela misericórdia de Deus, o Cristo Jesus se revelou a mim e eu vi a glória de Deus. E quando eu vi Jesus, e quando eu vi Ele vendo um impuro como eu, ao qual o próprio Paulo diz, dos pecadores eu sou o pior, me aceitou na sua família e me convidou para ser um dos apóstolos, para falar do seu nome, para que vidas ao qual eu persegui e mandava matar, agora eu tire dos infernos e sejam curados, transformados e libertos. Quando Jesus fez essa obra primeiramente em mim, hoje é impossível deixar de falar dele. Hoje é impossível deixar de viver a sua vontade em mim. O mesmo apóstolo ao qual foi posto em prisões por pregar esse evangelho,
O mesmo apóstolo ao qual foi açoitado, ao qual foi perseguido, ao qual foi injustiçado. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Não vamos muito longe, mas vamos usar o nosso exemplo maior, o próprio Cristo Jesus. Aonde no Getsemane teve sua maior crise como Jeremias e o seu maior momento de agonia. Ao ver que a vontade do Pai naquele momento era a cruz, ele se ajoelha e ora e diz: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. O próprio Cristo, por viver a vontade do Pai, de revelar a glória de Deus, de revelar a salvação, de mudar esse mundo para Cristo, para o Pai, na verdade, obedecendo ao Pai, sofreu injúrias, sofreu calúnias, traições, sofreu acusações, foi cuspido, foi batido, foi moído e foi crucificado. A vontade de Deus era salvar a humanidade. O custo foi a cruz. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas ela não exclui o presente sofrimento. Mas como o apóstolo Paulo vai dizer que os sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que há de vir, assim é nós. Por isso a palavra que eu quero trazer para o seu coração nessa manhã é: eu sei que tem um fogo queimando no seu coração. Eu sei que a palavra de Deus, a beleza de Cristo tem ardido dentro de você. E talvez você já tentou viver a vontade de Deus e você encontrou barreiras, insultos, perseguições, opressões e resistências externas, espirituais e até mesmo internas. E talvez por imaturidade, está tudo bem. Eu não estou aqui para julgar as suas dores ou as minhas. Eu não conheço as suas, você não conhece a minha, e está tudo bem, o Senhor conhece. Mas talvez mediante a isso você pensou em parar dizendo: Deus, se é isso que eu colho para ver a sua vontade, mas ainda assim está queimando dentro do seu coração. Você está tentando fugir e não consegue ir para nenhum outro lugar. Assim como Jeremias, eu também digo: eu não posso mais conter. É como um fogo ardente em meu coração. Não tem para onde correr. Não tem mais. Desde quando o Senhor colocou os olhos para mim e para você, não há outro lugar. Para onde nós iremos? Se somente Ele tem palavras de vida eterna. Faz sentido que eu estou falando isso para você, sim ou não? Essa não é uma manhã para a gente continuar resistindo, mas essa é uma manhã para a gente nos render à vontade soberana de Deus. A vontade dEle é boa, Ele é perfeita, Ele é agradável. Ei, o Senhor te chamou como um Jeremias nesse tempo, o Senhor te chamou como um Jeremias nessa estação, e para nós cristãos é um privilégio padecer por amor de Cristo, porque se nós temos uma vida para gastar por Ele, é porque Ele conquistou essa vida na cruz do Calvário. Eu não sei se você está pegando essa palavra. Se nós temos uma vida hoje para gastar, é porque nós recebemos ela de Cristo Jesus. Por isso meu encorajamento para você hoje é: pare de resistir e se renda. Deixa queimar no seu coração aquilo que o Senhor está pulsando e você está tentando controlar ainda. Meus irmãos, a verdade é, não vou aqui mascarar ou romantizar. Viver para Cristo tem momentos de fricções, de pressões, de vales, de tempestades. Mas estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. É somente aqui que você tem alívio, descanso, renovo, graça, proteção e cuidado. Jeremias viu apenas uma parcela do chamado, mas lá na frente ele entendeu a história inteira. Jeremias foi considerado o profeta chorão, não porque ele não era emocionalmente maduro, certamente não, assim como eu e você também não somos, mas é porque aprove a Deus escolher ele para sofrer pelo Israel o que Deus estava sofrendo. Se Deus quiser usar a minha vida e a sua como uma expressão de cura, salvação e graça nos lugares ao qual onde nós estamos, e que para isso nós precisamos passar por momentos de pressão, que assim seja. Como o apóstolo Paulo vai dizer, a minha vida como uma oferta de libação, a minha vida como uma oferta agradável ao Senhor. Jesus, eis-me aqui, a minha vida para a tua glória, a minha vida para a tua glória. E é nesse lugar que toda a nossa história muda. Por isso eu queria te convidar a ficar de pé e te encorajar. Não contenha, mas deixa queimar no seu coração a vontade de Deus. Não resista mais, mas se jogue. Deus está à procura de uma geração all-in, que não vive com o coração dividido,
que não vive olhando para os lados ou medindo o peso ou medindo as consequências, mas uma igreja que já deixou na cruz a sua velha vida, e a vida que tem hoje é para Ele. Por isso, antes de nós orarmos e antes de nós ministrarmos a sua vida, eu quero te dar uma oportunidade. Nós vamos cantar uma canção, nós vamos deixar que o Espírito Santo ministre, porque essa é a maior mensagem dessa manhã, é a palavra dele queimando o nosso coração e te lembrando: foi eu que te escolhi antes mesmo de você nascer, foi eu que te separei para mim, foi eu que te designei para essa tarefa dentro do meu reino. Não é sobre a tarefa, é sobre mim, é sobre a minha vontade, sobre a tua vida. E o lugar mais seguro é a minha vontade, o lugar mais seguro é a minha vontade. Senhor, mas está pesado, eu sei. Senhor, mas está difícil, eu sei. Mas lembra do meu filho que suportou a morte de cruz. É necessário nesse tempo que a nossa vida seja completamente rendida à vontade de Deus. Deixa eu falar, a sua família precisa ser alcançada e Deus vai usar você. A sua escola precisa ser alcançada e Deus vai usar você. O seu trabalho precisa ser alcançado e Deus vai usar você. E mesmo que isso tenha resistência, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Por isso nós vamos cantar uma canção e eu quero te dar uma liberdade nessa manhã. Se você quiser vir aqui na frente, se ajoelhar, se deitar, se sentar, sair do seu lugar para poder se entregar na presença de Deus, faça isso. Mas vamos permitir que aquele fogo que consumiu Jeremias consuma o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus.